Repetindo a quarta pergunta do livro Questões em Doutrina, a respeito da divindade e pré-existência eterna de Jesus Cristo, lemos: os adventistas do sétimo dia são frequentemente acusados de negar a divindade real e a eterna pré-existência de Cristo, o Verbo eterno. É exata essa asserção? É aceita entre os adventistas a crença na Trindade? Deem, por favor, os fundamentos bíblicos de suas crenças. As bases bíblicas para a crença da divindade de Cristo estão expostas em pelo menos 7 linhas distintas de evidências, as quais, tomadas em conjunto, estabelecem plenamente a sua divindade. A primeira dessas linhas de argumentos se refere ao fato de que Cristo reconheceu o título de Filho de Deus. Ele reconheceu esse fato pelas suas próprias palavras, quando disse que o Pai o havia santificado e enviado ao mundo, e declarou positivamente ser o Filho de Deus. João 10, verso 36. Cristo reconheceu também esse título através do testemunho de outras pessoas. Mateus 16, verso 16 diz: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Cristo empregou o título Filho de Deus sem a menor reserva e com a maior liberdade e franqueza. Este é o único título que abrange de maneira mais explícita sua relação com o Pai. A segunda linha de pensamento na qual está baseada a crença na divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento, é a aplicação a Jesus de uma porção de nomes e títulos que se restringem à divindade. Dentre os títulos divinos usados para se referir a Jesus, citamos Deus, João 1, verso 1. Deus conosco, Mateus 1, verso 23. O grande Deus, Tito 2, verso 13. Deus bendito eternamente, Romanos 9, verso 5. O primeiro e o último, Apocalipse 1, verso 17. O alfa e o ômega, Apocalipse 22, verso 13. O Senhor, Atos 3, verso 14. O Senhor de todos, Atos 10, verso 36. O Senhor da glória, 1 Coríntios 2, verso 8. Maravilhoso e Pai da eternidade, Isaías 9, verso 6. A palavra de Deus, Apocalipse 19, verso 13. Emanuel, Mateus 1, 23. Mediador, 1 Timóteo 2, verso 5. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19, verso 16. A terceira linha de raciocínio gira em torno do fato que o Novo Testamento imputa a Cristo atributos que pertencem à divindade. Esses atributos incluem a onipotência, Mateus 28, verso 18, a onisciência, Mateus 9, verso 4, a onipresença, Mateus 28, verso 20, e a imutabilidade, Hebreus 13, verso 8. Características essas que aparecem também em outros textos referentes a Jesus Cristo. Na quarta linha de raciocínio, vemos que o Novo Testamento atribui a Cristo funções e prerrogativas exclusivas da divindade. Estas funções e prerrogativas compreendem a criação do universo, João 1, verso 1 a 3. Preservação do universo, Hebreus 1, verso 3. Direito e poder de perdoar pecados, Marcos 2, versos 5 a 12. Direito e poder de julgar todos os homens, Atos 17, verso 31. Autoridade e poder de ressuscitar os mortos, João 5, 28 e 29. De transformar o nosso corpo, Filipenses 3, 21. E de conceder imortalidade, 1 Coríntios 15, 52 e 53. Na quinta linha de raciocínio, lembramos que quando Cristo disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou, João 8, verso 58, ele estava reclamando divindade. E seus ouvintes reconheceram as implicações de suas palavras, pois apanharam pedras para atirar nele.
Castigo este que era lançado sobre grandes blasfemadores. Cristo empregou as próprias palavras de Deus no Antigo Testamento. Eu sou o que eu sou. Êxodo 3, verso 14. Desde a antiguidade, reconhecidas como símbolo da divindade, aplicando a si mesmo o atributo de existência própria. A sexta linha de raciocínio, também poderosa para defender a divindade de Jesus Cristo biblicamente, é a identificação de Jeová ou Yahvé do Antigo Testamento com Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento existem vários textos que contêm o nome de Yahvé e que foram aplicados a Jesus Cristo pelos escritores do Novo Testamento. Por exemplo, a palavra Senhor, Jeová, Yahvé no Salmo 102, versos 22 e versículos 25 a 28 e correlatos, são aplicadas a Jesus em Hebreus 1, versos 10 a 12. O mesmo título divino, Yahvé, aparece em Abacuque 2, versos 2 e 3, e é aplicado a Cristo em Hebreus 10, verso 37. Outra linha de argumentação coerente é que o nome do Filho está posto em plena igualdade com o nome do Pai no Novo Testamento. Isso se torna claro na bênção apostólica, escrita em 2 Coríntios 13, verso 14, e também na fórmula batismal, Mateus 28, verso 19, e em outros textos em que o nome de Cristo com o nome do Pai estão unidos. Outra linha de argumentação é que somente Deus possui plena divindade e santidade, e Jesus Cristo é proclamado sem pecado através de toda a sua vida entre os homens. Jesus Cristo no Novo Testamento é chamado de o Santo de Deus, Marcos 1, verso 24, um ente santo, Lucas 1, verso 35, o santo servo Jesus, Atos 4, verso 27, que não fez nenhum mal, Lucas 23, verso 41, nele, em Cristo, não há injustiça, João 7, verso 18, santo e justo, Atos 3, verso 14, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, verso 21, aquele que é sem mácula, 1 Pedro 1, verso 19, sem defeito, mesmo texto, aquele que não cometeu pecado, 1 Pedro 2, verso 22, e que está separado dos pecadores, Hebreus 7, verso 26. A convergência das múltiplas especificações proféticas do Antigo Testamento, como cumpridas em Jesus Cristo, constitui a prova culminante de sua divindade. Muitas predições separadas, específicas e pormenorizadas apontam com precisão para ele, como o único que deveria vir de Deus, sendo plenamente um com Deus. A igualdade de Cristo com o Pai é demonstrada de muitas maneiras no Novo Testamento. A honra do Filho é a honra do Pai, João 5, 23. Ver a Cristo é ver a Deus, João 14, versos 7 a 9. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai, João 14, 7. Crer em Jesus é crer em Deus, João 12, 44. Cristo fez as mesmas coisas que o Pai faz, João 5,19. Cristo ressuscita os mortos como o Pai faz, João 5, verso 21. E Cristo tem vida em si mesmo, assim como o Pai, João 5, verso 26.